Olá pessoal, João Vitor Wrobleski. Sejam todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal, clica em gostei nos nossos vídeos para nos ajudar a destacar, compartilha nas suas redes sociais para que os seus colegas e amigos também possam assistir a este conteúdo. Bom, hoje vamos falar a respeito de 4 grandes paradigmas do conhecimento. Então já existe um vídeo disponível no canal, vou deixar na descrição deste o link do vídeo que fala a respeito do senso comum e do saber científico, inclusive é um dos mais vistos do canal. Esse vídeo vai um pouco além do anterior. Naquele eu falo exclusivamente do saber científico e do senso comum. Nesse, vamos abordar 4 dos principais grandes paradigmas do conhecimento. Entre eles, mito, senso comum, filosofia e ciência. Então, descrito aqui os 4. A ordem aqui é mais uma questão mesmo temporal, do que não quer dizer ordem de importância necessariamente, mas sim uma questão temporal. Entre o mito e o senso comum é muito difícil nós definirmos qual surgiu primeiro. Então é difícil você dizer se os homens das cavernas, maneira meio chula de se referir, mas se o homem pré-histórico ele inicialmente usou mitos para explicar as coisas da natureza e da sua vivência e depois transmitiu esses mitos em forma de conhecimento do senso comum, ou se ele primeiro produziu e transmitiu conhecimento do senso comum para depois criar mitos. Então a relação desses dois aqui de ordem é muito difícil de definir, mas em contraponto a relação desses dois com a filosofia e com a ciência é muito fácil de definir, igualmente da filosofia e da ciência. Então hoje, na área do conhecimento, poucas pessoas respeitáveis dessa área vão te dizer, vão contrariar a questão da filosofia ter surgido após o mito e o senso comum e a ciência surgido após a filosofia. Por quê? Porque sabemos que o mito e o senso comum é um dos primeiros saberes existentes na humanidade, que lá por volta do século VI antes de zero surge a filosofia com o Tales de Mileto e com um dos pioneiros também, o Pitágoras. Então ali existem alguns pioneiros que começam o pensar filosófico, e sabemos que por volta de 100 anos atrás, muito mais recentemente, surge a ciência, que surge inclusive a partir da filosofia e a partir de filósofos. Então os primeiros, assim como os primeiros psicólogos, ou por exemplo as primeiras pessoas que estudaram a psicologia não eram psicólogos, mas sim médicos, psiquiatras, pedagogos, assim também os primeiros representantes da ciência não eram cientistas, mas sim filósofos. Posteriormente a ciência vai se configurar como um novo paradigma do conhecimento, e aí sim começa a formar os seus cientistas. O que seria um paradigma? O paradigma é uma forma de se pensar, então é um modelo a ser seguido. Então o que seria um paradigma do conhecimento? Um modelo de se obter conhecimento que naquele determinado período é estabelecido como um modelo a ser seguido. Inicialmente foi o mito ou o senso comum, ali ambos. Posteriormente viria a filosofia e por último a ciência. Então os paradigmas científicos, que é a atualidade, é no qual nós nos configuramos. E aí vamos entender um pouco como surgiram esses paradigmas. Então inicialmente surge o paradigma do senso comum e do mito. Como que surgem esses paradigmas? Então o homem, ele sempre teve em sua natureza a curiosidade. Então o homem sempre, a humanidade em si sempre foi curiosa. E em determinado período, o psiquismo do ser humano ele começou a se desenvolver mais e começou a adquirir uma capacidade de fazer perguntas, de pensar. E de pensar não apenas em coisas essenciais, como por exemplo, como obter alimento ou como obter uma parceira sexual, mas sim estabelecer pensamentos mais complexos. E se começou a questionar coisas da natureza, como por exemplo, por que caiu o raio do céu? E aí, para explicar isso,
surgem explicações mitológicas, ou seja, explicações que não têm necessariamente um raciocínio lógico, então não é racional, e que não são comprováveis, diferente das outras que veremos a seguir. Mas, apesar de não ser racional, ela tem um sentido, por mais que um sentido muito duvidoso. Por exemplo, eu sei que qualquer coisa que eu largue, cai. Então, pressupõe-se que se algo cai, alguém largou. Automaticamente, se cai um raio do céu, se cai chuva, é porque alguém largou esse raio, é porque alguém largou a chuva do céu. Sendo assim, é bem lógico eu presumir que há um ser superior no céu que larga raios e larga chuvas. A esse ser, a humanidade ou o ser humano deu o nome de Deus. E aí surgem as questões mitológicas. Então, se a gente for estudar, por exemplo, o mito grego, a gente vai ver que, há toda uma elaboração com o mito grego na tentativa de explicar justamente por que cai o raio, por que cai a chuva, por que vem a noite, por que as plantas nascem e crescem, por que determinado animal é assim, por que o rio flui. Então, tudo que o mito estabelece como saber é um saber que busca explicar coisas do mundo, coisas do dia a dia. Então, há sim um sentido para a mitologia, que é essa primeira forma de saber, que não é racional e não é comprovável. Então, não necessariamente atende a uma razão. Se você começar a pensar a respeito da razão de tudo isso, o mito cai, porque não é racional e não é comprovável. Ou seja, eu não tenho como... Inicialmente, lembrando quando isso foi proposto, eu não tinha como subir no céu para verificar se realmente existe um Deus que derruba raios e que joga chuva. Então, é uma forma de saber, porém que não é racional nem comprovável. Diferente do senso comum. O senso comum é a forma como eu transmito tanto a questão mitológica como eu transmito outros saberes. Por exemplo, o saber de que se eu comer e for para a água, entrar na água, eu passo mal. É um saber que no senso comum não importa a comprovabilidade e a razão. De fato, muitos vão falar, mas é comprovável, se eu for na água, se eu comer e for na água, eu vou passar mal. Sim, mas para o senso comum, isso não importa. Para o senso comum, eu tenho a informação de que se eu for na água, eu passo mal. Ninguém vai comer e ir na água para passar mal dentro da visão do senso comum. Se eu for tentar comprovar isso, aí já vira ciência. Aí é outra história que a gente vai ver um pouco mais à frente. Mas para o senso comum, eu tenho uma informação que me é transmitida de geração para geração. E eu não me questiono sobre a razão dessa informação, nem sobre a comprovabilidade dessa informação. Quando eu passo a questionar a razão ou a comprovabilidade, deixa de ser senso comum e passa a ser ou saber filosófico ou científico. Aí vem o saber filosófico. Então, o saber filosófico, ele é racional, porém ele não é comprovável. Ou seja, eu tenho o estabelecimento de uma razão. O que significa isso? Eu consigo ver um sentido naquela informação, eu penso acerca do sentido, diferente no senso comum que não importava se tem sentido ou não tem. Na filosofia importa se tem sentido, porém eu não consigo ir lá e comprovar na minha realidade de fato aquilo. Por isso que muitas coisas que eram conhecimento da filosofia deixaram de ser. Por exemplo, biologia, química, a própria questão, outras questões como o funcionamento do organismo humano deixaram de ser uma questão filosófica. Por quê? Porque a partir do momento que é possível eu comprovar aquilo, deixou de ser filosofia, porque a filosofia ela se atém a coisas que não são comprováveis, porque coisas prováveis são questões científicas. Por isso que hoje a filosofia ela se apega mais a questões como, por exemplo, ética, moral, alguns aspectos políticos, questões que
eu posso pensar a respeito, eu posso estabelecer uma linha racional, porém eu não posso comprovar. E isso é do parâmetro da filosofia. E aí quando que isso passa a ser científico? Então quando além de ser racional, é comprovável. Então eu consigo provar o que eu digo. Por exemplo, para ficar um pouco mais claro, eu pensei em dar 2 exemplos. Primeiro exemplo, o velho exemplo que eu dei de comer e ir para a água. Então, quando eu falo que comer, se alimentar e entrar numa piscina, por exemplo, faz mal, como que eu vou explicar isso mitologicamente? Então, ao comer e entrar na piscina, o deus Poseidon, que é o deus dos mares, o deus das águas, ele fica irritado pelo fato de eu ter me alimentado e não ter dado comida para ele. E aí quando eu entro na água, ele, por sua irritabilidade, vai lá e me dá socos no meu estômago que fazem com que a comida volte e eu acabe passando mal. Isso é uma explicação mitológica. Se não tivéssemos as outras formas de conhecimento tidas como mais válidas atualmente, como é o caso do paradigma científico, talvez essa explicação que eu dei fizesse sentido, mitologicamente falando. Como que eu dou essa mesma informação no senso comum? Se eu comer e entrar na água, passo mal e posso morrer. Ponto. Não importa se isso faz sentido, não importa, eu não vou ir lá na água e tentar provar isso, não. Simplesmente é informação. Isso é o senso comum. Se eu comer e entrar na água, eu posso passar mal e até morrer. Isso é a minha informação do senso comum. Como que eu dou essa informação filosoficamente? Então, se eu me alimentar e ir para a água, é possível que as partículas de água se agitando promovem uma forma de mal-estar no meu corpo que vai fazer com que a minha digestão não ocorra da maneira esperada. Isso é uma forma de tentar estabelecer uma linha racional de explicar um evento, uma situação, porém que eu não me preocupo em comprovar. Eu só me preocupo em estabelecer uma razão, em estabelecer algo que seja lógico. E como que é essa informação pelo meio científico? Se eu me alimentar, eu encho o órgão estômago. Se eu entro na água, a densidade da água é superior à densidade do ar, essa densidade vai espremer o meu estômago e isso vai fazer com que o alimento que eu ingeri retorne com suco gástrico e isso vai promover uma congestão e talvez eu possa inclusive chegar à morte. Ou seja, eu tenho uma ideia que é racional, tem um sentido, eu consigo entender ela a partir de um sentido, e eu consigo estabelecer além de toda essa lógica para a questão colocada, eu consigo comprovar. Então, pelo viés científico, eu posso ir lá, pegar um estômago artificial, por exemplo, que se remeta ao natural, enchê-lo de uma substância, colocá-lo na água, comprovar que a água comprime, a palavra que eu estava tentando encontrar e não consegui, comprime esse estômago artificial e faz com que retorne o conteúdo desse estômago. Então eu fui lá e comprovei. E aí a gente entra na questão científica também, na questão do previsível, do replicável e do falseável. Então, eu tinha uma previsão ou uma hipótese que era essa, de que se eu colocar um estômago artificial dentro da água, o peso, a densidade da água vai fazer com que o conteúdo desse estômago artificial volte. Isso é a minha hipótese. Eu posso falsear essa hipótese. E isso é um dos princípios básicos para ser científico. Então são os 3 principais pilares que constituem a ciência. O que significa ser falseável? Eu posso comprovar ou não.
Ou seja, eu posso colocar à prova essa informação e comprovar que ela é verdadeira ou comprovar que ela é falsa. Então eu posso pegar esse estômago artificial, que a minha hipótese é que eu pego um estômago artificial ou até mesmo um estômago natural, mas submeto ele à densidade da água e o conteúdo que está nele vai vazar para fora. Eu tenho essa hipótese. Eu posso pegar esse estômago e ir lá colocar dentro da água e verificar se de fato ocorre a minha hipótese ou não. Isso é ser falseável. Qualquer coisa que é falseável pode ser científica. Nada, segundo a teoria científica, nada que não seja falseável pode ser científico. Ou seja, por exemplo, se eu disser que para além do sistema solar existe vida, existe um tipo de ser vivo que se assemelha aos dinossauros pré-históricos do planeta Terra. Eu posso estabelecer essa hipótese. Porém, essa hipótese não é científica. Por quê? Porque ela não é falseável no momento atual. Nós não temos como enviar ou um cientista ou enviar sondas para de fato verificar em toda a extensão fora do sistema solar se existe ou não essa forma de vida que eu estou descrevendo. Então isso não pode ser considerado científico. Ser replicável. O que significa ser replicável? Significa que qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo que faça o mesmo experimento que eu fiz deve obter o mesmo resultado ou resultados semelhantes. Por exemplo, eu dizer que um objeto com densidade superior ao ar e em situação de gravidade normal, da gravidade terrestre, sempre que solto no ar sem nenhum tipo de fixação, tende a ser atraído para o solo, ou seja, tende a cair. Isso é uma hipótese. Como que eu faço a falseabilidade dessa hipótese? Simples, largando o objeto e averiguando que ele cai. Está comprovado a minha hipótese. O que é a réplica dessa hipótese? O que é a questão de ser replicável essa hipótese? Qualquer um no mundo ou até fora dele que submeta um objeto a exatamente as mesmas condições que eu submeti tem que obter o mesmo resultado. Ou seja, qualquer um que esteja em uma situação de ar com a mesma densidade que a minha nesse momento, com a mesma condição de gravidade que a minha nesse momento, e com um objeto solto no ar, sem nenhum tipo de fixação, esse objeto obrigatoriamente vai ter que cair, vai ter que ser atraído para o centro, para o solo. Isso é ser replicável. Aí muitos vão dizer, mas se eu largar um objeto, por exemplo, num túnel com gravidade zero, ele não vai ser atraído para o solo. Exatamente. Gravidade zero. Você não está na mesma condição de gravidade que eu quando eu estou realizando esse experimento. Então, você não replicou esse experimento, porque você não seguiu as condições pré-estabelecidas desse experimento. Então, para ser científico, tudo tem que ser previsível, replicável e falseável. Então, eu tenho que ter condição de colocar à prova essa hipótese, eu tenho que ter uma hipótese, ela tem que poder ser colocada à prova e ela tem que, quando replicada, chegar a resultados iguais ou muito semelhantes aos meus. Isso é a base dos 4 tipos de paradigmas do conhecimento. Então, como eu mencionei, o mito e o senso comum são tidos como os mais antigos. Possivelmente são os 2 grandes paradigmas do conhecimento iniciais da humanidade. Posteriormente surge a filosofia, que já vem com uma questão de se preocupar com a razão das coisas, que não existia essa preocupação no senso comum nem no mito. Porém, ela ainda não consegue comprovar as coisas, ela simplesmente estabelece uma linha racional. A partir de um determinado momento, surge um novo paradigma de conhecimento, que é o paradigma científico, que esse sim consegue comprovar as questões e as hipóteses colocadas. Então, além de dar um pensamento racional, ele consegue comprovar. E uma coisa bem bacana é que nós hoje temos como tudo que nós conhecemos sendo um paradigma científico. Mas, na verdade, grande parte de nós e grande parte das informações que nós temos ainda está dentro do paradigma filosófico e não científico.
Por quê? O paradigma científico é aquele momento em que você coloca à prova um conhecimento. Então, por exemplo, quando eu digo que uma fruta exposta a condições atmosféricas normais e questões de bactérias e fungos, ela se decompõe, apodrece, se eu deixo uma fruta até ela apodrecer e verifico isso, eu estou tendo um conhecimento científico, porque eu fui lá e verifiquei realmente aquele conhecimento. Agora, por exemplo, quando a gente fala em energia atômica, que a movimentação dos átomos promove um aquecimento que pode ser transformado em energia, a maioria que fala sobre esse tipo, você, a maioria das pessoas comuns que não fazem parte da ciência da física, quando falam esse tipo de informação, quando trazem esse tipo de informação, estão trazendo uma informação filosófica e não científica. Por quê? Porque quando você traz esse tipo de informação, você está trazendo uma informação que você leu ou ouviu e que fez sentido para você. Mas dificilmente algum de nós foi lá realmente movimentar os átomos para ver se de fato produz essa energia. Quando eu vou lá, movimento os átomos, verifico isso em microscópio específico, quando eu faço todo esse processo de experimentação, aí sim eu adquiro um conhecimento científico. Mas quando eu leio a respeito disso e eu acredito nisso porque faz sentido para mim, não é conhecimento científico que eu estou obtendo, mas sim conhecimento filosófico. Porque eu estou estabelecendo que esse conhecimento é racional, mas eu não testei a comprovabilidade dele. Eu acreditei em quem testou. Isso é totalmente filosófico. Eu estou seguindo uma coisa racional e não uma coisa comprovável. Só é, de fato, saber científico quando eu vou lá e comprovo, experimento e, de fato, verifico que é aquilo que estão me dizendo. Então, isso é para demonstrar o quanto o conhecimento filosófico ainda está muito presente no nosso dia a dia, muitas vezes nós nem notamos. Então, quando, por exemplo, eu acredito que eu estou em um estado chamado de gripe, porque eu adquiri um vírus por via respiratória, e esse vírus, quando o meu organismo está com baixa imunidade e não consegue combater esse vírus, ele produz sintomas como febre, como nariz com secreção, como dor de cabeça. Quando eu uso todo esse discurso sem ser da área biológica e sem ter, de fato, ido no microscópio, verificar o vírus, testado esse vírus no organismo vivo para comprovar que ele produz essas reações que eu estou afirmando. Quando eu afirmo tudo isso, só acreditando em quem fez isso e em um estudo biológico sem ter verificado isso pessoalmente, eu estou usando um conhecimento filosófico e não científico. Eu, de fato, estou usando o conhecimento científico quando eu vou lá e verifico isso. Então, quem escreveu acerca disso usou um conhecimento científico. Porém, eu que li, estou reproduzindo esse discurso sem ter verificado, replicado esse discurso, eu estou reproduzindo um conhecimento filosófico. Então, é bem interessante que as pessoas acham que a ciência veio e acabou com o saber filosófico, com o senso comum ou com o saber mitológico. Mas, na verdade, nós ainda usamos muito da filosofia e muito mais ainda do senso comum. O saber científico nós usamos muito pouco. Geralmente o saber científico é utilizado dentro de meios acadêmicos por cientistas ou por acadêmicos estudantes da área. Eu até pensei em falar algumas questões a respeito do senso comum e da importância do senso comum e da diferença do senso comum para a ciência, mas como eu já tenho o vídeo que eu mencionei, que vou deixar na descrição deste, o link, eu já tenho aquele vídeo falando sobre o senso comum e o saber científico, eu não vou me repetir aqui para não me estender neste, então quem tiver interesse em entender um pouco melhor as diferenças do senso comum e do saber científico e o porquê não podemos estabelecer a ciência como melhor que o saber do senso comum, porque o senso comum tem uma importância grandíssima, grandiosíssima na nossa sociedade e na constituição da humanidade. Quem quiser entender melhor essas questões, acessa o outro vídeo e assiste ele, porque seria desnecessário eu ficar me repetindo aqui. Espero que tenha ficado um pouco mais compreensível
como surgem esses 4 grandes paradigmas. Dentro desses paradigmas existem outros, então dentro do paradigma, do grande paradigma do conhecimento científico, existem paradigmas positivistas, humanistas, então existem várias outras formas de se ver esse saber. Então esses são os grandes paradigmas, mas dentro deles existem várias divisões. Dentro da filosofia, por exemplo, nós vamos ter os paradigmas da questão moral, paradigmas éticos, paradigmas de questões, várias questões estabelecidas, mas esses são os 4 grandes, as 4 grandes áreas do conhecimento. Lembrando, não podemos necessariamente dizer que um é superior ao outro, porque cada um tem uma finalidade e, na grande maioria, eles se ocupam de coisas diferenciadas. Ao menos deveriam. Alguns às vezes tentam se meter na área do outro e isso geralmente não dá certo. Mas existem coisas que são só do aspecto do mito, que não tem como se explicar por outro meio. Então não há como ter uma explicação científica e filosófica. Existem outras que há uma explicação filosófica e aí já quebra um pouco o mito. E existem outras que realmente da competência da ciência e que os demais não faz sentido explicar pelos demais quando comprovado pela ciência. Enfim, é isso. Espero que tenha ficado um pouco mais claro para quem assistiu esse vídeo a questão dos paradigmas do conhecimento. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, clique em gostei para nos ajudar a destacar o vídeo e até o próximo vídeo.